porque eu vou chamar aqui o meu amigo João Pedro para entrar nessa nossa conversa. Nós vamos fazer aqui um dueto como um todo, né? Eu tenho um monte de gente aqui falando para mim acenar. Eu vou acenar para um monte de gente aqui que está me pedindo aqui, ó. Isso é legal, né? Enfim, vamos lá. O que mais aqui? Bom, a Helena entrando, tem um monte de gente aqui acenando, pedindo para mim acenar. É isso aí, ó. Camila, Sheila. Oi, Sheila, tudo bem? Bom, enfim, vamos lá. Tá. Bom, eu só vou fazer um resumo de tudo que aconteceu desde que as coisas começaram a ser... Desde que a gente entrou nessa quarentena no dia 23 de março, né? Obviamente que naquela época, no 23 de março, havia uma insegurança muito grande se nós podíamos continuar ou não com os tratamentos de reprodução humana. Tudo aquilo que se conhece vem da experiência da China e, obviamente, daquilo que aconteceu depois nos países europeus como um todo. Então, nós, num primeiro momento, optamos por encerrar, vamos dizer assim, as nossas atividades que a gente chama de eletivas. Então, nesse primeiro momento, a gente optou por parar um pouco os tratamentos como um todo e ter uma visão mais clara disso tudo. De lá para cá, é importante que se diga, nós temos 2 infectologistas na equipe, o Dr. Lívio e a doutora Camila, que têm nos ajudado, e esse é o motivo da live de hoje, é esclarecer que a Huntington está, vamos dizer assim, voltando parcialmente com as suas atividades, a Clínica Huntington, a partir da próxima segunda-feira, dia 4. É lógico que quando nós formos voltar nessa segunda-feira, nós vamos criar situações para deixar as pessoas vamos dizer assim, com a máxima segurança possível, para deixar as pessoas, proteger a todos, não só as pessoas, mas também os nossos colaboradores. E, obviamente, com isso eu peço vocês vamos chamar assim, a paciência e talvez a compreensão de que os horários vão ser mais espaçados, as coisas vão ser mais agendadas, mas, vamos dizer assim, vão ter que contar muito com a colaboração de todos aí, para que a gente possa seguir adiante. Um outro ponto muito importante que eu também gostaria de chamar a atenção, eu sempre tenho falado isso nas nossas reuniões internas, é que eu acho que nós estamos vivendo um novo dilema, e nesse novo dilema, sem dúvida, a teleconferência entrou para valer. Então, o que eu pediria a todos vocês fosse que entendessem essa nova maneira de fazer medicina. É lógico que o contato do paciente com o médico, do médico com o paciente é fundamental, mas antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a vocês que, sem dúvida nenhuma, nós precisamos entender que, pelo menos nessa época de pandemia, nós temos que, enfim, criar maneiras de dar segurança a todos, da coisa poder ir adiante com todos. Então, simplesmente para as pessoas terem talvez um pouco de boa vontade, para nesse momento inicial, aceitar a teleconferência como algo que faz parte do jogo. E isso não quer dizer que a gente não queira estar com vocês de maneira alguma, né? Eu estou aqui tentando ver se eu consigo... Raquel, outra esposa dele. Raquel. Vai, Raquel. Vamos ver. Ai. Aqui, a Raquel, que é a esposa do João Pedro, meu sócio, e eu quero ver se ele consegue compartilhar comigo essa chamada. Aê, Pronto. garoto. Legal. Olá a todos. Legal. Bom, Você ficou de cabeça para baixo de novo. Não, vamos ficar assim. tá bom, deixa que eu fico aqui. Pode deixar que eu fico aqui, tá legal. Bom, vamos lá. Enfim, eu fiz um resumo aqui daquilo que aconteceu, João, no sentido de dizer que a gente, no primeiro momento, quis entender aquilo que estava acontecendo do Covid. Nós optamos, no primeiro momento, por suspender os procedimentos eletivos, mas todos nós sabemos que a infertilidade é uma doença importante e, obviamente,
a ideia foi de que agora nós nos sentimos mais confortáveis de voltar às atividades. Então, se você quiser fazer um resumo daquilo que a gente propõe como atendimento da próxima segunda-feira, lembrando que nós vamos voltar parcialmente com as nossas atividades na Clínica do Ibirapuera, aí de Belo Horizonte e de Campinas, né? Então, se você quiser dar um apanhado aí das nossas reuniões e daquilo que a gente está propondo, acho que seria legal a gente fazer aí esse, vamos chamar de bate-bola. Excelente. Primeiro, olá a todos. É uma grande oportunidade a gente estar aqui tentando esclarecer o nosso público, os nossos pacientes, realmente esse período completamente inusitado que nos acometeu, né? Como nós somos um grupo, né, Huntington Procriar, nós temos trabalhado sempre juntos, obviamente respeitando as peculiaridades das cidades, né? São Paulo, Campinas, Brasília, Belo Horizonte, Pouso Alegre, e realmente seguindo as orientações, tanto nota técnica da Anvisa, como SBRA e SBRH, e em função da segurança dos nossos pacientes, por volta ali do dia 20 de março, nós resolvemos terminar os casos em andamento, seguindo essas orientações, para que a gente também não corresse risco desnecessário, terminasse esses ciclos e aguardasse um pouco o processo. O mundo parou, isso é a primeira vez, né, na nossa vida que isso aconteceu. Estamos aprendendo como lidar com esse distanciamento. Aqui em Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades a entrar no isolamento social, daí a nossa curva ser uma curva mais achatada, e nós mantemos isso. Durante esse período, como o Eduardo bem colocou, eu acho que uma ferramenta que veio e vai ficar, não tem como, né? O Conselho Federal de Medicina foi resistente um tempo, né? Que é a telemedicina, nós vamos ter que nos adequar a isso, né? Porque mesmo que a pandemia passe nos próximos meses, esse vírus ele tem características que pode fazer com que a gente retorne a um certo isolamento. Então, a nossa ideia foi sempre trabalhar, montou-se um comitê técnico, né, médico, técnico, Huntington Procriar, para a gente chegar à conclusão de quais eram as melhores atitudes e procedimentos em função da segurança dos pacientes. Agora, a gente realmente adiantou muito com a telemedicina, acho que os pacientes estão recebendo bem, estão entendendo, né, sabem que a gente vai ter um contato, e em função do andar da carruagem, houve essa decisão da gente abrir agora para o atendimento presencial. Agora, como o Eduardo colocou, o atendimento a gente vai começar de leve, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o atendimento será só das pacientes que habitam na região de Belo Horizonte. Nós não podemos ainda abrir para o interior, para outras cidades. Por quê? Porque nós vamos estar transitando o vírus. Então, ir com cautela, com tranquilidade. Toda a estrutura que a Huntington e a Procriar estão criando, seguindo as melhores normas possíveis de segurança, elas exigem espaçamento de consultas, espaçamento de pacientes, uma série de cuidados que nós temos que ter. Então, não será como antes, né? A gente vai precisar se adequar. E aí eu pediria realmente que os pacientes, como foi colocado, entendessem isso, né? E também não abandonasse a telemedicina. Nós vamos continuar com a telemedicina e casos específicos analisados pelo comitê médico vão ser atendidos presencialmente. Obviamente com gorro, máscara, face shield, uma série de coisas, né? Buscando a segurança. É com você, Eduardo. Legal. Bom, eu tenho visto aqui muitas perguntas e então só para reforçar, a clínica, as nossas unidades Huntington Procriar estão voltando o seu atendimento, como o Dr. João Pedro falou, de uma maneira conscienciosa, devagar, de tal maneira que nós nos colocamos à disposição e, novamente, ressaltando que esse lado da telemedicina é uma ferramenta que veio para ficar. Então, entenda um pouquinho esse lado como um todo, né? Bom, uma das perguntas mais comuns que a gente tem recebido é se o coronavírus afeta os tratamentos de reprodução assistida, se afeta a reprodução como um todo. Ontem nós tivemos uma reunião uma reunião científica do grupo como um todo, e a nossa pesquisadora responsável, Aline, ela fez uma revisão muito boa
E, de certa maneira, vamos dizer assim, nós temos algumas boas notícias, mas nós temos algumas outras notícias também importantes, né? Do ponto de vista de bebê, vamos chamar de para o feto propriamente dito, o coronavírus ele não tem nenhuma evidência de, vamos dizer assim, ultrapassar a barreira placentária. Então, ao contrário daquilo que acontece com o Zika, em que o vírus se aloja dentro, vamos dizer assim, dessa entidade, né, do bebê, líquido amniótico, placenta como um todo, o vírus não parece atravessar a placenta, de tal maneira que ele não vai produzir nenhum tipo de alteração na formação dos órgãos ou qualquer tipo de, vamos dizer assim, alteração maior como um todo. Então, aparentemente, a infecção por coronavírus não traria grandes dificuldades para o bebê, propriamente dito, né? Mas a coisa não é tão simples assim. O coronavírus ele tem a capacidade de se ligar na célula a receptores, a locais, vamos dizer assim, que são comuns a muitas células, não só as células do trato respiratório, mas a diversas células como um todo. E entre essas células, ele costuma também, vamos dizer assim, produzir uma reação inflamatória, vamos dizer assim, nessa interface entre o útero e a placenta. E é possível que essa reação inflamatória possa trazer algum tipo de dificuldade aí para a manutenção da gravidez como um todo. E o que tem se observado nessas mulheres é que existe uma certa antecipação do parto. Então, embora não haja aí uma preocupação maior de se fazer os tratamentos, não existem evidências de que se tenha o vírus no líquido amniótico, nos óvulos ou nos espermatozoides, mas é possível que essa comunicação esteja um pouquinho alterada. Daí esta recomendação de que os tratamentos possam ser realizados, mas as transferências embrionárias elas vão ser, vamos dizer assim, balanceadas, elas vão ser discutidas com os casais, nós vamos avaliar juntos essa habilidade de se manter em quarentena, de se manter em isolamento, de tal maneira que a nossa preferência é por evitar de fazer as transferências em função dessa, vamos dizer assim, essa maior transmissão da doença agora, e, obviamente, as mulheres grávidas poderiam ter o trabalho de parto prematuro. Obviamente, o outro lado é ninguém quer ter uma pneumonia no início da gravidez. E se houver a infecção e, consequentemente, a pneumonia, usar esse coquetel de drogas, talvez durante a formação do bebê como um todo, do embrião, não seja a melhor coisa. Então, realmente, a transferência embrionária agora é algo que vai ser balanceado, discutido. Enfim, nós vamos estar juntos, né? Um outro ponto, João, que tem perguntado aqui bastante é quando é que a gente vai, se as pessoas que já testaram positivo, se elas poderiam fazer a transferência dos embriões, aquelas pessoas que têm já aquela dosagem lá das imunoglobulinas positivas. Como é que é a tua opinião nessa história aí como um todo? Eu acho que a questão que é importante aqui é que nós não sabemos ainda direito a validade desses testes. Nós temos um problema importante em relação a essa questão da positividade. A priori, se esse teste for real e a pessoa for imune, eventualmente esse casal, essa paciente, poderia pensar em transferência. Mas a gente sabe pouco ainda sobre essas questões, esses resultados. É uma dúvida que todos nós temos, né? Qual o melhor teste, qual que é a sensibilidade para o teste, né? Hipoteticamente, a priori, se a pessoa é imune, ela poderia fazer a transferência, que ela teria essa proteção. O que a gente sabe é que com os testes realizados existe uma chance de falso positivo, ter testado positivo e não ser ainda. Então, de novo, é uma doença muito nova, muito pouco tempo, e a gente vai ter que balancear justamente essa questão da transferência. E eu estou vendo aqui várias perguntas em relação aos tratamentos, né? E, obviamente, a gente vai ter que balancear pacientes
com certa urgência. O que é urgência? Vai ficar na dependência, mas questão de idade, né? De reserva ovariana, má respondedora, casos oncológicos, preservação de óvulos. E a gente vai ter que ter realmente um julgamento, uma análise mais criteriosa para essa questão das transferências embrionárias. Eu sei, né, que as pacientes estão muito angustiadas, várias pacientes já têm seus embriões aguardando a transferência, né? Uma vez que o nosso protocolo, seja São Paulo, seja Belo Horizonte, é fazer o tratamento em 2 tempos, colhe óvulo, espermatozoide, chegamos aos nossos blastocistos, embrioscope, PGTA e depois transferir. Tá muita gente angustiada aí. Acho que o pessoal da psicologia, seja a Helena em São Paulo e a Cássia em Belo Horizonte, estão fazendo um trabalho brilhante de acompanhar, de trazer tranquilidade, mas transferência de embrião, acho que a gente vai ter que aguardar um pouco. Bom, tem uma pergunta aqui que foi feita sobre a doação de gametas. Como é que fica a doação de gametas? Realmente esse é um problema, vamos dizer assim, esse é um desafio para todos nós. Nós sabemos que faz parte dos tratamentos de reprodução assistida a doação de gametas, quer sejam espermatozoides ou óvulos, e sem dúvida que, como eu falei, é algo que tem que ser muito bem pensado. De maneira prática, neste momento de pico da pandemia, nós estamos evitando fazer tratamento em eventuais pessoas ou eventuais, vamos chamar assim, de meninas, de mulheres que se candidatem a doar os seus gametas. De tal maneira que nós sabemos que isso pode trazer uma dificuldade aí na escolha dos perfis, enfim, na habilidade de nós, vamos dizer assim, darmos aí uma solução a vocês, mas sem dúvida que essa é uma situação inusitada para todos nós. E nós só vamos nos sentir confortáveis de voltar a fazer esse tipo de tratamento quando for algo seguro para todos os lados. Então, aqui, efetivamente, esse é um lado que tem sido bastante afetado. De novo, eu acho que o ponto bom da história, enfim, é que, obviamente, não existem evidências de que o gameta óvulo ou o gameta espermatozoide possam levar consigo o vírus junto. Então, a doação de gametas, a doação de óvulos ou espermatozoides é algo seguro para os tratamentos, mas efetivamente, em termos de dinâmica, nós vamos ser um pouquinho afetados, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Então, acho que é algo para a gente ter aí cuidado nesse tempo como um todo, né? Eduardo, Diga. eu estou vendo aqui que continuam perguntando sobre a questão da transferência de embrião congelado. Acho que a transferência de embrião congelado, elas vão ter que ser adiadas assim no primeiro tempo. Nós vamos ter que esperar um pouquinho mais assim, tem que deixar isso claro. Não que a gente vá adiar definitivamente, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, né? Eu acho que quem precisar iniciar tratamento, a gente vai avaliar, de novo, criteriosamente, avaliar quem pode, quem não pode, indução, coleta de óvulos. Muito importante ressaltar, tem muito artigo saindo, mas pelas evidências atuais, os gametas, óvulos e espermatozoides não têm o vírus, né? Não carregam, seria seguro, mas os embriões produzidos seriam congelados e aguardar um momento. Se me perguntarem qual que é esse momento, eu acho que os pacientes muitas vezes precisam sim de um horizonte. Eu acho que nós estamos agora começando maio, amanhã é 1º de maio, eu acho que isso seria reavaliado, né, por volta aí de julho, né? Acho que final de junho, julho, né? Então, para início de preparo de endométrio e transferência. Né? Eu acho que eu gostaria de salientar o seguinte, se a gente puder adiar, melhor, mas nós vamos avaliar cada caso, vamos dizer assim, individualmente, como eu falei, balanceando. Obviamente que nós entendemos que possam existir urgências e elas vão ser aí avaliadas como um todo, né? Bom, tem algumas... Eu só queria também falar de uma decisão nossa, não nem decisão, acho que foi uma orientação dada pelos infectologistas para vocês saberem quando forem entrar nas clínicas e como é que tem sido essa dinâmica como um todo, né? Fundamentalmente, a gente vai promover esse isolamento entre as pessoas. Então, nós vamos tentar espaçar as nossas salas de espera, nós já começamos a projetar isso
enfim, em todos os nossos lugares. Então, se vocês, porventura, virem um sofá com 3 lugares, mas sem a almofada do meio, é exatamente para fazer com que as pessoas fiquem mais distantes. Nós vamos tentar deixar as pessoas um pouco mais espalhadas e, como eu disse, tentar espaçar os atendimentos. Nem sempre isso é possível, mas só para vocês não se assustarem. Um outro ponto importante é todo mundo que entrar na clínica vai receber uma máscara e nós estamos efetivamente, vamos dizer assim, aconselhando para que todos usem as máscaras. Do ponto de vista prático, a máscara ela é muito importante para a pessoa que estiver com alguma eventual doença, enfim, que tenha o vírus, não espalhe para as outras pessoas. Então, obviamente, a máscara é uma barreira para que a gente não transmita o vírus como um todo. Então, nós estamos dando isso para todas as pessoas que entram na clínica e todos nós vamos usar essas mesmas máscaras. Então, não se sintam, vamos chamar assim, de prejudicados ou constrangidos como qualquer coisa. Eu acho que é uma proteção para todos. Enfim, não só para a equipe, não só para vocês que estão entrando, mas para todos os nossos colaboradores. Então, todo mundo vai usar máscara e, de certo modo, as pessoas que têm mais contato com o público vão usar aqueles óculos de proteção também. Ainda dentro do centro cirúrgico e vamos dizer assim, dos locais de embriologia, nós muito possivelmente vamos usar aquela coisa que chama-se face shield, aquele invólucro de acrílico, né? Parece uma barreira de acrílico. E esse tem uma conotação que não tem muito a ver, talvez, com o público, mas é muito para fazer com que os nossos colaboradores, não estejam eventualmente contaminando o outro. Como dentro de um laboratório as coisas são mais ou menos juntas, é impossível ter esse distanciamento, e as pessoas trabalham muito lado a lado, então é uma maneira de talvez criar uma barreira um pouco mais protetiva para todos nós. Então, se aquelas pessoas que forem ser submetidas lá a uma coleta de óvulos, enfim, algum procedimento, também não estranhem se todo mundo aparecer com as máscaras e com essa, vamos dizer assim, essa proteção aí do face shield. Isso efetivamente é para a segurança de todos, principalmente dos funcionários entre si, mas obviamente também de vocês como um todo, né? Claro. Diga. É só para complementar com relação aos acompanhantes, né? A gente tem que tentar também diminuir o fluxo de pessoas. Nós não estamos falando o casal. O casal, obviamente, será recebido, mas podendo não levar mais pessoas, tentar manter o fluxo menor na clínica, mesmo quando for ser realizado um exame que seja necessário. Então, que as pessoas entendam um pouco isso, essa que é ocupando com a segurança e diminuindo também o número de pessoas que entram, né? É isso aí. Bom, eu tenho recebido um monte de pergunta aqui. Quem tem os exames prontos e estava com uma transferência agendada ou alguma coisa, fiquem tranquilos, os exames estão válidos, os exames que quem fez em janeiro ou fevereiro, se a gente for fazer lá para junho, julho, eles estão absolutamente válidos, podem ficar totalmente tranquilos, né? Recebi uma pergunta de uma grávida e ela diz o seguinte, que ela está com 28 semanas, João, eu só faço pergunta boa, né? Não sei se... E que ela teve sintomas gripais e perdeu o olfato. Se ela deve ter algum tipo de atitude mais, vamos dizer assim, agressiva, fazer alguma coisa a mais. Aparentemente, pelo que eu entendi, ela está muito bem. Ela já teve os sintomas gripais e hoje ela está, enfim, não tem nada. É uma pessoa que só relatou isso como tendo tido algum tempo atrás. Você acha que ela deve ir agora para um pronto-socorro ou não? Agora não, ela está assintomática, né? O que ela poderia ter feito é o PCR, exame de PCR, mas se já tem mais tempo, já passou o período, né? Que realizar nesse momento, não. As pessoas que tiveram sintomas gripais, agora não acho que vale a pena ir para um hospital, até porque os hospitais talvez sejam o maior foco de contaminação. É o local de contaminação pior, né? E se esse sintoma gripal não foi o Covid, mas foi só uma gripezinha, eu acho que ela corre um risco desnecessário. Quer dizer, só procurar o hospital
em caso de febre, esses são os sintomas maiores. Obviamente, o sintoma gripal é importante, mas com febre e sintomas de, vamos dizer assim, dificuldade respiratória. Então, está tendo que respirar mais vezes, está com dificuldade de botar o ar para dentro, aí sim. Mas se as pessoas estão bem e não têm a febre propriamente dita, eu diria tente evitar como um todo, né? Bom, sim. Uma outra pergunta aqui, só, desculpa, João. Eu vi muitas pessoas falando sobre a Vila Mariana. A nossa intenção também é, muito em breve, abrir totalmente as portas lá da Vila Mariana, com o doutor Maurício, a doutora Ana Paula, enfim, eu chamo de doutora Guta, Maria Augusta, e todas as pessoas que frequentam a clínica. A única coisa é que nós vamos aguardar um pouco esse posicionamento aí das autoridades. A ideia é ter o Ibirapuera funcionando normalmente a partir do dia 4 e, obviamente, correndo tudo bem, seguramente o mais breve possível nós vamos estar atendendo na Vila Mariana. Mas, de qualquer maneira, todo mundo que quiser ser atendido, não tem problema, basta marcar a sua consulta e nós vamos iniciar esse atendimento dentro do Ibirapuera e, na sequência, a continuação disso tudo vai lá para a Vila Mariana. Então, são todos, eu costumo dizer que nós somos uma equipe e o fato de estar num ou no outro lugar não faz a menor diferença para nós, é como se todo mundo fosse pessoas importantes que nós queremos tratar, né? Tem uma pergunta aqui que é muito importante. Se eu tiver iniciado o tratamento e tiver sintomas, se o meu ciclo vai ser cancelado. Eu acho que se a paciente tiver indicação de iniciar a indução, apresentar sintomas claros e o exame para PCR, para COVID for positivo, esse caso tem que ser cancelado. O risco é muito maior de continuar caso seja detectado pelo exame de PCR. É importante deixar isso claro. Por isso, avaliar cada caso que vai começar, quais são os prós e os cons do início do tratamento. Você tocou um tema importante, eu vou falar de um lado técnico, gente, mas eu acho que esse é um lado também importante. Nós mudamos um pouco o nosso termo de consentimento. Então, todo mundo que vai fazer um tratamento, ele assina um termo em que, vamos dizer assim, existem direitos e obrigações de ambos os lados. Mas, obviamente, se nós entendermos que existe um risco para esses casais, para essa mulher, por exemplo, se essa mulher tiver uma insuficiência respiratória, quer dizer, ela tem um quadro muito franco de que tem alguma coisa importante, obviamente nós, vamos dizer assim, poderemos ter vamos dizer assim, o direito de cancelar esse ciclo como um todo. Por outro lado, nós temos a nossa parceria lá com o Hospital Santa Joana, e uma das opções que nós temos para quem tiver um quadro grave, alguma coisa de insuficiência respiratória grave, talvez fosse fazer esse procedimento dentro do ambiente hospitalar. Isso também já está sendo, vamos dizer assim, trabalhado como um todo. Então, obviamente, ninguém quer cancelar nada, ninguém quer fazer esse tipo de coisa, mas esse bom senso vem de todos os lados. Então, nós precisamos saber que isso acontece. Mas, obviamente, que se existir alguma dificuldade, nós vamos conversar com os casais e juntos achar a melhor solução como um todo, né? Sempre a segurança do paciente primeiro e tomar a decisão em função disso. Né? Bom, eu queria também agradecer todo mundo falava aqui que a gente, como é que iria ser essa live, e eu vejo que tem muita gente nos assistindo, então obrigado aí a quem está conosco. Como eu falei, para mim é a minha primeira oportunidade, é um desafio, mas eu estou muito feliz de estar aqui, de estar podendo falar com vocês, espero que eu esteja indo bem, né, como um todo. Queria também, de novo, voltar a falar que esses casos que porventura possam ter alguma dificuldade, nós temos o doutor Lívio, infectologista, e a doutora Camila dentro do grupo. Então, obviamente, se alguém quiser... Picou um pouco aí. Né? É isso aí. Eu só vou mudar aqui um pouquinho, que eu vou botar a minha bateria para recarregar, mas vai dar tudo certo.
Enquanto o Eduardo muda a bateria lá, deixa eu colocar alguns pontos aqui. O que a gente tem tentado fazer como um grupo, né, realmente é tirar as melhores evidências científicas disponíveis, buscando a melhor segurança para os pacientes. Eu sei que está todo mundo perguntando aí, quanto que eu vou poder fazer minha transferência de embrião? Nós temos que entender que nós temos que avaliar a questão da curva do Covid-19, entendeu? Se ela está mais achatada, se ela está mais aguda, né? Então, por exemplo, Belo Horizonte tem uma notícia boa. Nós somos a segunda capital com a menor taxa de transmissão. Por quê? Porque o prefeito de Belo Horizonte, corajosamente, foi um dos primeiros a determinar o confinamento, o isolamento social. Com isso, a nossa curva está menor, a estrutura hospitalar não está colapsada, né? E, consequentemente, nós vamos sair mais cedo. Então, nós temos que analisar caso a caso. Então, é só para que vocês entendam que nós temos várias unidades e que a gente tem que entender o fluxo de cada uma, né? Aqui nós estamos falando no contexto geral, colocando as questões gerais, mas cada caso vai ser analisado de uma forma. Eu estou dizendo isso porque eu estou percebendo que as pessoas perguntam quando que eu vou poder fazer a transferência. Nós acreditamos que no final de junho, julho, nós já possamos começar a fazer os preparos. Óbvio que a cada 7 dias, e a gente se reúne, o comitê médico de 7 em 7 dias, justamente para avaliar a evolução da Covid em cada cidade onde nós temos as clínicas, o que a gente pode ou não pode fazer, né? E ter essa assessoria do infectologista, saber se a gente está no caminho certo. De novo, é preferível, em alguns casos, aguardar alguns meses e fazer com segurança maior do que sair correndo em função disso. Óbvio que nós entendemos toda a angústia, tristeza, ansiedade de poder voltar ao tratamento, de engravidar, de programar seus filhos, né? Nós entendemos tudo isso, mas nós também temos uma responsabilidade gigantesca para com nossos pacientes, né? Então, é como se fosse uma escada, né, com patamares que a gente vai alcançando à medida que as coisas vão acontecendo. Então, já é um bom sinal nós podermos, ou nós termos tomado essa decisão de voltar a fazer o atendimento presencial, criterioso, sem aglomeração de pessoas, respeitando as normas da vigilância sanitária, as normas que os prefeitos e os governadores colocaram. Então, isso tudo a gente tem que seguir devagar, atendendo. E, de novo, não esquecer da telemedicina. Aquelas pessoas que estão muito angustiadas, marca uma consulta, um retorno, um bate-papo no vídeo, seja Zoom, seja Skype, seja o WhatsApp. Pelo menos você conversa com o seu médico. Ligue para a clínica e peça, eu quero escutar do doutor Eduardo, do doutor Maurício, do doutor Ricardo Marinho, do João Pedro, assim, a voz dele, eu quero saber quando que eu posso voltar. Então, é tentar fazer essa ponte mesmo que seja por telemedicina. Bom, eu vou só responder algumas coisas rapidinho aqui que têm surgido. Sim, todas essas posturas dentro da clínica, elas são feitas por nós, por esse comitê médico, junto com a equipe de infectologia. Então, muitas das atitudes, ou uma grande parte delas, o infectologista participa. Nós estamos atendendo todas as pacientes, não só de São Paulo, mas de qualquer parte do Brasil. Como o João Pedro falou, eventualmente, talvez essa primeira abordagem vá ser por telemedicina, junto já com os exames prontos, e, obviamente, assim que possível, esse distanciamento social for mais relaxado, nós vamos poder, enfim, marcar aí como podermos, vamos dizer assim, pessoalmente nos ver, examinar e assim por diante. Então, a clínica está à disposição dos casais do Brasil como um todo, não são só os de São Paulo, não, né? E mesmo esses pacientes que são fora de São Paulo, de Belo Horizonte, o que seja, né? Alguns exames podem ser adiantados e quando a gente tiver a consulta presencial, um espaço já foi percorrido, então facilita muito. Converse com o seu médico, faça a consulta via telemedicina, a gente vê o que a gente consegue fazer esse adiantamento. E aí sim, facilita e muito, acelera e tira um pouco dessa angústia que está crescendo em todos os pacientes. Tem uma outra pergunta aqui, o seguinte: se eu apresentar sintomas durante o tratamento, se eu vou ter que interromper? Não.
O que eu quis dizer foi que se alguma mulher apresentar sintomas de insuficiência respiratória grave, quer dizer, vamos dizer que ela tem um quadro grave de Covid, obviamente, se ela tiver que ir para uma UTI, não tem sentido fazer uma coleta de óvulos e, eventualmente, nós vamos ter que interromper o tratamento nessa, né, vamos dizer assim, no meio dele como um todo. Mas o simples fato de ter um sintoma gripal, alguma coisa como outra qualquer, nós vamos tomar cuidados adicionais guiados pela equipe de infectologia. Mas não necessariamente, isto não quer dizer cancelamento em hipótese alguma. Também para essas pessoas que, porventura, possam ter algum sintoma de insuficiência respiratória, como eu disse, talvez fazer a parte, vamos dizer assim, a cirúrgica dentro do ambiente hospitalar. É isso que nós estamos trabalhando, talvez para avaliar como caso a caso. Mas o cancelamento é apenas nos casos graves e que mereceriam a internação dessa mulher como um todo, dessa paciente como um todo. Né? Perfeito. Enfim, é isso aí. Que mais aqui? Muitas perguntas sobre transferência de embrião, quando é que vai reabrir. Enfim, eu acho que, sem dúvida, nós, como já foi dito no início disso tudo, é tudo muito novo, né? Ninguém sabe ao certo todas as respostas, talvez ninguém tenha todas as respostas, e obviamente que vão surgir também dúvidas para nós, e é por isso que nós temos esse comitê médico como um todo. O intuito nosso é replicar esse tipo de comunicação aí das lives nas próximas semanas. Então, também, por outro lado, se surgirem novas perguntas, ou, enfim, alguma consideração importante, por favor, nos mandem, e que nas próximas nós vamos guardar essas considerações mais importantes e, obviamente, nós vamos respondê-las e, sem dúvida, aquilo que for novo, nós também vamos colocar aí para vocês dividirem conosco. Né? É importante estar sempre seguindo, seja Huntington, seja Procriar, né? Instagram, Facebook, essas coisas, porque a gente tem feito muito comunicado, mesmo post, vídeo, né? Isso ajuda a fazer com que os pacientes estejam atualizados também e saibam em que ponto nós estamos. Claro, quando a gente voltar eventualmente a fazer tal procedimento, estiver liberado, a gente vai comunicar via todas as formas possíveis, né? Até sinal de fumaça a gente vai mandar para o paciente para avisar que nós estamos aqui ok e preparados para receber. Então, só para... Eu tenho visto aqui as mensagens, os tratamentos de estímulo da ovulação, respeitando esse lado, vamos dizer assim, do distanciamento, da opinião do infectologista, mas a nossa intenção é, com muito cuidado, voltar a realizá-los sim, e a transferência de embriões, ela, por hora, nós, como eu falei, nós estamos discutindo caso a caso, mas preferencialmente seguir adiante com elas de julho para frente, como o Dr. João Pedro já falou. Então, os tratamentos vão voltar a ser realizados, mas, de certa maneira, as transferências em momento oportuno, até como uma segurança para vocês, não só para nós, mas para vocês como um todo. Né? Perfeito. Muito bom. Já são agora 17h41 e eu acho que a gente tinha estimado fazer aí por volta de 30, 35 minutos e, como eu disse, nós vamos ter outras oportunidades. Nós estamos aqui descobrindo essa nova ferramenta e, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que não vão faltar, vamos dizer assim, novas ocasiões, ou para mim, para o Dr. João Pedro, mas seguramente para todos os nossos médicos, toda a nossa equipe que estão aí à disposição de vocês. Se o João quiser fazer aí algum comentário final, e aí eu já vou dar uma encerrada. Primeira coisa, eu acho que toda crise é um momento de oportunidade. Está sendo muito difícil passar por essa pandemia, mas eu acho que nós temos que sair maiores e melhores disso tudo. Né? Nós temos que aprender alguma coisa. Né? Nós temos que entender melhor nosso papel e nosso posicionamento no mundo, e eu acho que
vai sair melhor quem entender as nossas fraquezas, né? E transformar isso em uma coisa melhor. Nós vamos continuar aqui sempre tentando passar a melhor informação possível. Eu acho que seria interessante, via qualquer mídia que vocês tiverem, as dúvidas que não foram respondidas aqui, mande no e-mail da Huntington e no e-mail da Procriar. A gente vai tentar responder todas que aqui não foram respondidas. Se vocês tiverem o desejo de algum tema, alguma coisa com que a gente possa trazer na próxima live, comunique a gente via mídia, via zap, via o que for, igual brincando, né? Até sinal de fumaça, para que a gente possa entender qual que é a necessidade que vocês têm. Mas podem ter certeza que a nossa grande preocupação aqui são os nossos pacientes, as pacientes, os tratamentos, o sonho de formar uma família, tá? E saber que, apesar de distante, nós estamos muito perto de vocês. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, João. Eu queria, enfim, vamos dizer assim, de público, nem precisaria, mas, enfim, te dar um grande abraço. Você é um cara aí fenomenal. E dizer que a clínica, o João falou algo super importante, né? O João falou algo super importante, que foi o seguinte: eu tenho certeza que esse momento foi um momento de uma, vamos dizer assim, chacoalhada para todos nós. Obviamente, todo mundo está revendo os seus conceitos, e a clínica está revendo muito o conceito de voltar, não digo nem voltar, mas de ter um lado humano com os pacientes. Então, eu vejo todos lá dentro com uma vontade enorme de acertar, de dar o melhor para vocês, de ser o mais, vamos dizer assim, carinhoso, o mais sensível possível. E eu tenho certeza de que realmente nós juntos vamos dizer assim, sair dessa crise como um todo em melhores condições. Até do ponto de vista de, vamos dizer assim, como fazer um ciclo, nós também estamos propondo algumas mudanças para facilitar aí esse momento difícil a todos. Então, eu tenho certeza de que a clínica ela vai estar, vamos dizer, aquilo que a gente chama de centrado ao paciente, centrado aos casais, às pessoas que precisam da reprodução humana como um todo. Então, queria muito agradecer. Foi, assim, como eu disse, muito prazeroso e espero poder vê-los em breve. Um beijo a todos. Um abraço a todos aí, obrigado.